Muito bom dia, o NE1 está começando e eu agradeço desde já a sua companhia. Vamos juntos até 13h. E nesta edição você vai ver mais de 15 mil empregados domésticos estão com irregularidade no FGTS. Por causa disso, o Ministério do Trabalho está convocando os empregadores que terão que cumprir com esse direito. O trabalhador pode ser demitido por conta de publicações nas redes sociais? O NE1 mostra em que casos isso pode acontecer e quando pode virar processo trabalhista. Tem assunto de saúde, alimentos que dão energia e podem ajudar a aumentar a produtividade. Você vai ver como consumi-los. O NE1 preparou uma reportagem sobre o aparecimento de cobras da espécie surucucu dentro das casas, na região metropolitana. Este ano foram 20 até agora. Você vai ver o motivo desse aparecimento em áreas urbanas. Pesquisadores estão estudando o comportamento dessas cobras e a relação com o desmatamento. E tem muito mais para você no NE1 de hoje. Eu vou te contando ao longo desta edição. Agora são 11h47. Mais de 3 mil empregadores daqui de Pernambuco serão notificados a partir de hoje para regularizar o FGTS dos trabalhadores domésticos. É uma ação do Ministério do Trabalho para que seja cumprida essa obrigação trabalhista. Quem explica para a gente como vai funcionar essa notificação é Joab Alves. O que motivou essa ação do Ministério Público do Trabalho, hein, Joab? Bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Quem vai explicar melhor para a gente aqui é a Terezinha Lisier, ela que é auditora fiscal aqui do Ministério do Trabalho. Seja muito bem-vinda aqui ao NE1. O que foi que motivou essa ação? Boa tarde, Maristela, boa tarde a todos. Essa ação é uma ação da Auditoria Fiscal do Trabalho que visa regularizar o FGTS de mais de 154 mil trabalhadores. É uma ação nacional que busca esse recolhimento. Essa ação vai acontecer até dia 31 de outubro, é uma ação espontânea. O Ministério do Trabalho está notificando hoje, a Auditoria Fiscal está mandando pelo DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, os avisos de quem tem débito para com o FGTS das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Então, nesse primeiro momento, até 31 de outubro, é apenas um aviso que os empregadores recebem para que recolham espontaneamente esse FGTS. A partir de novembro, esses empregadores serão notificados com possibilidade de autuação. Terezinha, é um assunto que realmente gera muitas dúvidas, né? Mas aí, como é que é feito esse pagamento desse débito? É muito importante que a gente chame a atenção para esse ponto. O pagamento não será, o Ministério do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho não enviarão nenhum boleto via DET, via e-mail. O empregador é que deve acessar o DET, tá certo? E dentro do DET ele vai ver qual é o seu débito, acessar o E-Social, que é a plataforma de recolhimento do FGTS doméstico, e através do E-Social ele próprio gera seu boleto. É muito importante tomar cuidado para esse aspecto. A gente sabe que essa é uma ação a nível nacional, mas acho que é importante a gente falar aqui do cenário em Pernambuco, né? Como é que estão esses débitos também? Em Pernambuco, nós temos o débito de 3.440 empregadores domésticos em débito com o FGTS. Dessas 6.300 empregadas domésticas que estão prejudicados sem o recolhimento do FGTS, para um débito de mais de 15 milhões. Então, é necessário que a gente alerte para isso, que a gente busque garantir esses direitos dessas trabalhadoras. Queria que você reforçasse também a importância, né, de estar havendo essa regularização. Olha, a importância de regularização do FGTS é buscar garantir dignidade para essa trabalhadora, né? A trabalhadora que exerce seus deveres, que é a trabalhadora do cuidado. Quando a gente sai de casa, a gente deixa essa pessoa cuidando da casa, da família. Então, buscar dignidade, né? E uma atividade regularizada, sem discriminação, com garantias de direitos, é essa a finalidade. Terezinha, tem como aquele doméstico, aquela doméstica saber se está sendo
está tudo certo ali na carteira de trabalho, o que é que essa pessoa deve fazer? Hoje a carteira de trabalho ela é digital, então a trabalhadora ela pode baixar o aplicativo da carteira digital e lá pelo aplicativo da carteira ela vai observar se a carteira dela está assinada. Essa assinatura é automática. No momento que o empregador registra o contrato de trabalho no e-social, automaticamente entra na carteira digital. E para que ela acompanhe se o FGTS está sendo devidamente recolhido, ela pode buscar baixar o aplicativo Meu FGTS ou Minha Caixa, algo assim. Não posso te dar informação precisa, mas aí baixa o aplicativo da Caixa Econômica e lá ela pode acompanhar a regularidade dos depósitos. E se aquela pessoa não realizar esse débito, né, não está em dias, o que é que pode acontecer com essa pessoa? A gente, a partir do dia 1º de novembro, nesse primeiro momento, ele é um recolhimento espontâneo, né? Então, até 31 de outubro, o empregador está recebendo esses avisos sobre o que está devendo e que ele pode recolher espontaneamente, sem autuação, sem imposição de multas. A partir de 1º de novembro, a Auditoria Fiscal do Trabalho vai fazer uma notificação para que apresente a regularização desse débito. Uma vez o débito não seja regularizado, ele vai ser inscrito numa notificação fiscal e aí vai ocorrer a autuação e uma penalidade. Então, é muito importante que o empregador doméstico busque entrar no DET, né? det.cit.trabalho.gov.br para observar se existe algum débito. O FGTS ele é obrigatório para a empregada doméstica desde 2015, outubro. Então, pode ser que alguém pode ter registrado algum dia e esquecido, e esse débito está lá. Terezinha, muito obrigado aqui pela participação. Nada. E até eu reforço, foi até pedido de Terezinha que tenham muito cuidado para não clicar aí em links, que a gente sabe que hoje em dia todo mundo se aproveita de uma situação para aplicar algum tipo de golpe. Maristela, com você. Pois é, Joab, nada de clicar em nenhum link, ninguém vai ligar para você, ninguém vai mandar boleto. Importante essa informação sobre como vai ser feita essa notificação. E você que é um empregado doméstico, quer consultar se o recolhimento do FGTS está sendo feito de maneira correta? Então você pode acessar o aplicativo Meu FGTS. Agradeço aí a participação de Joab. Olha, e sabe o que pode comprometer as relações de trabalho e a imagem pessoal? O que é dito nas redes sociais. Muita gente nem pensa nisso, já que se trata de um perfil próprio. Gustavo Ferreira está com uma advogada. A forma de falar sobre um assunto, Gustavo, pode prejudicar o trabalhador? Bom dia para você e bem-vindo também. Bom dia, Maristela. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por você também que está nos assistindo, pela sua audiência. Então, a gente acha que a internet é um território sem regras, muita gente acha, né? Mas existem sim regras sociais como em qualquer ambiente da nossa vida, né? Como o ambiente pessoal, né? E tudo que a gente posta pode ter uma consequência, principalmente se tem a ver com o seu trabalho. Shankipoa Bezerra está aqui ao meu lado, ela é advogada trabalhista, vice-presidente da OAB de Pernambuco também. A gente já estava conversando aqui um pouquinho, eu já queria começar essa nossa entrevista ao vivo perguntando o que é que pode dar problema. Que tipo de postagem, que tipo de mensagem em grupo, o que pode prejudicar o trabalhador e ele nem imagina. Bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês e principalmente tratando de um tema tão importante. Porque o que é que acontece? Muita gente acha o seguinte: as redes sociais são minhas, o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E não é bem assim. Como você falou, pode ter consequências e pode ter problemas. Então, por exemplo, eu não posso aqui postar expondo o empregador aqui, difamando ou violando segredos da empresa, né? Ou xingando o meu superior hierárquico, outros colegas de trabalho, fazendo exposições desnecessárias da empresa, enfim, tudo isso pode vir a prejudicar o próprio trabalhador, inclusive incorrendo para ele em uma despedida por justa causa. Daqui a pouco a gente fala sobre a justa causa, mas como você falou das postagens, existem aqueles posts nas redes abertas, né, de fotos, de vídeos, enfim. Mas também existem os grupos, né, grupo de WhatsApp, grupos de conversa.
o que vale para um vale para outro também? O mesmo cuidado é importante nesses dois campos? Em ambos tem que ter cuidado, né? Tanto no Instagram como também nos grupos de WhatsApp, né? Então, nos grupos de WhatsApp também a gente pode ter aqui xingamentos, violações de segredos da empresa e até mesmo danos morais que eu posso, como trabalhadora, estar praticando aqui contra o meu empregador superior hierárquico e até contra meus colegas de trabalho. Vamos reforçar então o que é justa causa, né? Que você já tocou no assunto agora há pouquinho. O que caracteriza a justa causa e é possível que o empregador use o argumento de uma postagem ou de uma série de postagens em uma rede social daquele empregado para demiti-lo ou não? Bom, primeiro, eu queria deixar bem claro que o empregador pode despedir sem justa causa a hora que ele quiser e quando ele quiser. Para ele despedi-lo por justa causa, é necessário uma falta grave praticada pelo empregado. Então, nessas faltas graves que o empregado pode vir a praticar, a gente pode ter uma indisciplina, o descumprimento de regra geral que a empresa impôs, né, ou no regulamento ou no próprio contrato de trabalho, uma regra aqui para todos. A gente pode ter aqui a situação de ato lesivo da honra ou fama aqui contra o superior hierárquico ou até contra outros colegas de trabalho. A gente pode também ter violações de segredo da empresa em que se decorria de um contrato de trabalho e isso foi exposto por aquele trabalhador. Um documento, né? Um documento secreto, um e-mail que não pode ser vazado, isso também pode caracterizar motivo para demissão de justa causa. Com certeza, né? Não apenas um documento, mas até uma informação que ele tenha em decorrente do contrato de trabalho e que ele venha fazer uma exposição dessa em rede social. Que é importante. E isso vale tanto para profissionais que trabalham com a imagem, isso é o nosso caso, né? O caso dos repórteres, jornalistas de televisão, enfim. Mas também vale para outros profissionais, independentemente de trabalhar com a imagem, é preciso também ter esse cuidado. Isso, não necessariamente com a imagem, mas também para todos os outros profissionais que têm que se ater aqui, seletistas, né, que têm que se ater aqui ao contrato de trabalho e ao regulamento geral da empresa. Vamos lá, dicas agora para quem quer sair daqui, de repente, hoje, tendo um pouco mais de cautela com o que posta, você que eu já sei que é das redes sociais, já é da internet, e com experiência jurídica também. O que seria uma postura ideal, uma postura mais correta para, de repente, não correr nenhum risco de, sei lá, ter prejuízo no trabalho? Primeiro de tudo, evitar falar mal da empresa nas redes sociais. Né? Isso é a regra número 1 para tudo. E segundo, com o uniforme da empresa também, ter um certo cuidado do que você está fazendo com o uniforme da empresa. É também muito comum a questão do atestado médico, né? Então, o empregado, aquele está de atestado médico, ele apresenta esse atestado médico à empresa e posta em rede social na praia, né, se aproveitando, tomando um chopp, enfim, tudo isso pode gerar uma justa causa. É ser honesto e ter muito cuidado com o que se posta, né? No geral é isso. Exatamente isso, perfeito, Gustavo. Muito obrigado, Shankipo, pela participação. Todo mundo que assistiu aí já deve ter compartilhado, inclusive, aí nos grupos, já postado alguma coisa, ó, fique atento, tá? Porque a rede social pode ser própria, mas é preciso ter cuidado com o que se posta, Maristela. O conteúdo das nossas postagens falam muito, esse conteúdo fala muito sobre nós, né? E as nossas atividades estão muito relacionadas, né? Sobre as nossas relações de trabalho, as nossas relações pessoais também, então tem que ter muito cuidado, né? Obrigada, Gustavo. Bora agora seguir pelo trânsito, agora são 11h59, nós já temos imagens aqui ao vivo para você da Avenida Recife, no bairro de Areias. Para quem está seguindo aí, sentido Universidade Federal de Pernambuco, a gente observa a movimentação do trânsito, agora meio-dia em ponto, as pessoas seguindo aí para os seus compromissos da hora do almoço, trânsito livre para o motorista que está passando aí pela região. Bora seguir com o nosso giro, agora pela Avenida 2 Rios, no Ibura. Você tem essa imagem aí da câmera que está instalada pertinho do SESI, aí bem em frente ao SESI. E você acompanha a movimentação ao vivo dos ônibus, dos carros, das motos que passam por aí. Movimento mais lento em alguns pontos, agora que a gente está se aproximando desse horário de almoço e a movimentação tende a ficar ainda maior.
Agora a gente vai dar uma olhada lá na Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância, bem em frente ao Colégio Visão. A gente também tem essa imagem aí dos carros, os motoristas que estão trafegando aí na região, movimentação tranquila, semáforo fechado. A gente observa ali quem está atravessando a rua. Uma na faixa de pedestres, a outra pessoa não, então a gente alerta aí para segurança de todo mundo, respeitar a sinalização de trânsito. Bora agora circular com a ajuda do nosso drone, são imagens ao vivo para você de Ezequiel Quirino, aí bem pertinho do terminal de integração, na PE 15. Você observa essa movimentação, tanto de quem vai sentido Olinda, quanto quem vem também em direção à Paulista. A gente mostra para você a movimentação tranquila do trânsito por aí. E neste trecho, Ezequiel vai trazer aí também os detalhes, porque nós recebemos vídeos pelo nosso canal Globo, é a sua participação ao vivo aqui no NE1 de uma rua, um trecho por aí que tem muitos buracos, viu? Ezequiel está mostrando agora, principalmente para quem sai aí da rua José Alexandre de Carvalho, bem nessa esquina, tem que ter um cuidado bem redobrado. Os motoristas estão reclamando porque quem passa de carro, de moto por aí, olha só, esse veículo está bem aí, ó, parando, tentando entrar na PE 15, você observa aí a dificuldade neste trecho por causa da quantidade de buracos. Então, para você que sempre passa por aí, mora aí por perto, é o seu caminho para o trabalho, está incomodado com a quantidade de buracos, a gente está mostrando ao vivo para você nessas imagens de Ezequiel Quirino e, claro, pedindo providências, né? Os motoristas têm muita dificuldade, hoje não está chovendo, mas imagina em dia de chuva, né? Quem está vindo de Olinda, entrando na PE 15 sentido Paulista, está enfrentando dificuldades por aí. Agradeço as imagens de Ezequiel Quirino, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais do trânsito para você. E olha, quem está à espera de tratamento para catarata na Fundação Altino Ventura, fique atento a essa informação. A Fundação começou hoje um recadastramento online dos pacientes. Lília Oliveira conversou com o diretor de operações da instituição, Rogério Freitas, que explicou o passo a passo dessa atualização dos dados. A ideia do recadastramento é atualizar os dados desses pacientes, principalmente com endereço, com telefone, com WhatsApp, para que consigamos chegá-los e trazê-los para a nossa unidade. A ideia é que seja um recadastramento todo feito online. Não vamos precisar que nenhum paciente venha à Fundação ou que fique fazendo ligações telefônicas. Ele vai acessar o nosso Instagram, ele vai acessar o nosso site e efetivamente vai poder fazer o cadastro com os dados necessários para que nós possamos trazê-lo para a nossa lista de espera. Quais são as informações necessárias, as informações que esse paciente precisa preencher e como é que elas vão ser protegidas também aqui pela Fundação? Isso, num primeiro momento, o que nós precisamos dele é que se ele é paciente da Fundação Altino Ventura, se ele é paciente, ele já tem um cadastro, então ele vai nos fornecer número de cadastro, número de CPF, as informações de endereço dele, de telefone atualizadas, que é o mais importante. E esses dados todos, como todos os dados da Fundação, estão protegidos pela LGPD e não teremos nenhuma utilidade para esses dados, a não ser efetivamente o recadastramento que nós estamos fazendo para este caso específico, que é a catarata. Posteriormente, até o final do ano, estaremos fazendo outros recadastramentos, mas a ideia nesse momento é usar os dados exclusiva e especificamente para a catarata. Assim que o paciente fizer a atualização dos dados, isso já garante a vaga, o retorno para o atendimento? Isso, os pacientes que foram recadastrados estarão mantidos numa base de dados apartada da nossa base de dados atual e aí nós vamos começar a convocá-los para fazer triagem e participar de novo do processo. E aqueles que ainda têm os exames em dia continuam no fluxo normal e aqueles que não tiverem seus exames em dia farão novos exames para ficarem aptos a fazer cirurgias ou seus tratamentos específicos. A seguir, pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco estão surpresos com a quantidade de surucus aparecendo nas casas em Camaragibe. Este ano foram 20 casos até agora. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto e também com alertas para os moradores. Tem ainda os alimentos que podem ajudar a dar energia para o trabalho, para os estudos, para a atividade física.
E a gente vai para o intervalo com imagens da área central do Recife. A gente observa a movimentação aí na Rua da Aurora, movimentação bem tranquila dos carros. A gente aproveita também para dar uma olhada como é que está o tempo, com poucas nuvens, mas olha, de acordo com o clima-tempo, pode ter chuva passageira durante a tarde, tá? À noite o tempo fica firme. Agora uma imagem mais ampliada da nossa câmera panorâmica mostrando o Recife. 12:06, o NE1 volta em instantes. Caçava, dopava e comercializava ilegalmente macacos retirados das áreas de mata. O Hora 1 mostra também a tradição que dá emprego. Esta semana os gaúchos celebram a Revolução Farroupilha e a procura pela chamada pilcha. É grande, a fabricação da roupa típica dos gaúchos cria muitas oportunidades de trabalho. Os efeitos do tempo seco em grande parte do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, os incêndios florestais aumentaram. A falta de chuva afeta a qualidade do ar e a saúde da população. A primavera está chegando e a chuva já cai em áreas de seca, Marcelo? É isso mesmo, viu, Cová? Essa previsão começa a valer especialmente para o centro-oeste. Pois é, gente, cidades de Goiás, Mato Grosso e até do Distrito Federal devem pegar chuva hoje. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória também entram na rota da chuva, só que uma chuva mais grossa. Mas entre o norte e o interior do Nordeste, a baixa umidade do ar ainda é a grande preocupação. As quartas de final da Libertadores começam hoje para o Brasil, Vidotto. É isso, Kovalik. Hoje tem, viu, em Buenos Aires, o Palmeiras é o primeiro clube brasileiro a disputar os jogos de ida por uma vaga na semifinal. E o adversário é um freguês que costuma dar sorte para os palmeirenses. Já nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Fluminense perdeu a primeira partida na Argentina e começou a Champions League da Europa com uma falha terrível de um goleiro brasileiro. Quer ficar bem informado? Então fique ligado. Estamos chegando. Hora 1 no ar. A polícia caça 2 suspeitos já identificados de envolvimento na execução de Rui Ferraz Fontes, que comandou a investigação contra o PCC no início dos anos 2000. Os carros usados no crime foram roubados. Aqui em São Paulo, estavam circulando há dias em Praia Grande, no litoral do estado, onde ocorreu o assassinato. A perseguição e o tiroteio começaram logo depois que o ex-delegado saiu do trabalho na prefeitura da cidade. A força-tarefa das polícias civil e militar fez buscas durante todo o dia. O helicóptero Águia também deu apoio. As equipes do BAEP, Batalhão de Ações Especiais, da Rota, e divisões como o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa tentam localizar os criminosos que mataram o secretário de Administração de Praia Grande, Rui Ferraz Fontes. Novas imagens de câmeras de segurança registraram o carro usado no crime parado em frente à Secretaria de Educação. Minutos depois, Rui Ferraz deixou a prefeitura, entrou no carro e, ao passar pelo veículo dos suspeitos, foi alvo dos primeiros tiros. O portão da Secretaria de Educação de Praia Grande, que fica em frente à prefeitura, foi atingido por 8 disparos. Rui Ferraz Fontes tentou fugir, mas cerca de 450 metros depois, bateu em 2 ônibus e capotou na Avenida Marginal. 3 homens desceram do veículo. Um chegou a apontar o fuzil para motoristas que passavam no local e deu retaguarda, enquanto os outros 2 cercavam o carro do ex-delegado e fizeram vários disparos antes de fugir. A ação durou 40 segundos. Ao menos 64 tiros foram disparados pelos criminosos. Esse foi o número de cápsulas apreendidas pela polícia. Durante a perseguição, os disparos atingiram uma mulher de 33 anos e o sobrinho dela, de 20, que conversavam na rua. Só de lembrar me dá... Eu fico com medo. Eu tenho medo, eu fico olhando só pra lá, pai. Tem mais um carro tirando aí, já pensou? O delegado Rui Ferraz Fontes morava em São Caetano, na Grande São Paulo, e costumava usar um veículo blindado para vir para a Praia Grande, mas estava usando um carro comum. O atual prefeito da cidade, Alberto Mourão, do MDB, trabalhou com Rui Fontes por 8 meses e diz que, nesse período, ele nunca relatou ameaças. O Rui Ferraz ocupou o posto de delegado-geral no governo de João Dória. O atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que a força-tarefa vai continuar até que todos os envolvidos sejam identificados e presos.
Não dá para afirmar que tem indício nem que não tem indício. Então, as investigações, nós temos várias linhas de investigação, tem várias possibilidades. Então, a gente hoje não afasta nenhuma possibilidade, nem de ser um crime promovido por facção ou de não ser crime promovido por facção. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ofereceu ajuda da Polícia Federal nas investigações, mas o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, dispensou. Agradecemos o apoio da Polícia Federal, porém, no momento, todo o aparato do Estado aqui é 100% capaz de dar a pronta resposta necessária. Tanto é que, em pouquíssimas horas, o primeiro indivíduo já foi identificado, qualificado. Os policiais não pararam de trabalhar e não vão parar de trabalhar. O velório de Rui Ferraz Fontes contou com a presença de autoridades e inúmeros amigos de profissão. O enterro foi ontem à tarde, na capital paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o ex-delegado nunca pediu proteção ou relatou qualquer tipo de ameaça. Daqui a pouco, a gente traz outras informações e atualizações a respeito desse caso. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite uma proposta de emenda à Constituição que aumenta a blindagem judicial para deputados e senadores. A chamada PEC da blindagem. Deputados retiraram do texto a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de ação penal. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 353 votos a favor e 134 contra. No segundo turno, foram 344 a 133. A proposta, capitaneada pelo Centrão, contou com vários partidos. O governo liberou a bancada. No primeiro turno, o PT orientou o voto contrário à proposta, mas 12 deputados votaram a favor da PEC. Já o PSB se dividiu, 9 votos a favor e 6 contra. PL e republicanos foram unânimes pela aprovação. União Brasil e MDB também votaram pesadamente a favor. Deputados favoráveis à PEC dizem que ela traz os pontos originais do texto da Constituição de 1988, que foi alterada em 2001 e previa a necessidade de aprovação parlamentar para a abertura de processos contra deputados e senadores. Só que a PEC votada aqui na Câmara vai além do texto de 88, que exigia a autorização do Congresso para que parlamentares fossem processados. Pelo texto, o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado. O texto também amplia o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso sejam julgados apenas no STF. A proposta preserva a possibilidade de a Polícia Federal investigar e indiciar parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a proposta. Disse que a PEC fortalece o mandato parlamentar. Nada mais é do que o retorno ao texto constitucional de 1988. Texto que foi aprovado pela então Constituinte, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Essa não é uma pauta de governo ou de oposição, essa não é uma pauta do PT ou do PL, essa não é uma pauta da direita ou da esquerda. Deputados contrários ao texto disseram que a proposta aumenta a impunidade para parlamentares. Esta é a PEC da impunidade. Quem ousa comparar o que foi o processo da Constituinte, que parlamentares eram perseguidos por enfrentar a ditadura, com um voto secreto para proteger bandido, tem que usar muito óleo de peroba para tanta falta de vergonha na cara. O povo sabe que o que está sendo votado aqui é escandaloso, é um tapa na cara do povo brasileiro. A Quest divulgou uma pesquisa sobre a anistia para os envolvidos no ato de 8 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 41% dos entrevistados disseram ser contra a anistia. 36% são a favor do perdão para todos os que participaram dos atos antidemocráticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. 10% são a favor da anistia apenas para os manifestantes do 8 de janeiro. Não souberam ou não responderam, somaram 13%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre 12 e 14 de setembro.
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue hospitalizado em Brasília. Ele foi internado com um quadro de queda de pressão, vômitos e soluços. No domingo, Bolsonaro já havia ido ao hospital realizar procedimentos para retirar lesões na pele. Em abril, o ex-presidente fez uma cirurgia no intestino em decorrência das complicações depois da facada que levou na campanha eleitoral de 2018. Marcelo Pereira chegando aqui para nos contar. Marcelo, como fica o tempo hoje? A gente daqui a pouco aqui no Hora 1 vai ressaltar, mostrar a situação da seca que atinge grande parte do país, do tempo seco, né, que atinge grande parte do país. Porém, a chuva começa a se espalhar por algumas áreas, né? Conta pra gente, por favor. É isso mesmo, viu, Cova? Muito bom dia para você. Isso tem relação total com a primavera, né? A gente está destacando bastante isso daqui. E por que disso, gente? É que a primavera, ela está se aproximando dia a dia, já é segunda-feira. Só que para a atmosfera, ela já está valendo. O calendário vale para nós nos nortearmos ali, mas as estações começam a fazer a transição algumas semanas antes. Por isso, onde estava seco, característica do inverno, agora começa a ter a entrada de umidade e a chegada da chuva. Bom, falando da chuva, vamos para o satélite entender o cenário de hoje e quais os sistemas contribuem com essa chuva hoje. Bom, aqui, nós temos um sistema de baixa pressão que se formou no litoral do Sudeste ainda no dia de ontem, que trouxe chuva inclusive para partes da capital paulista, também do interior de São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Agora esse sistema está se afastando para o alto mar, junto com ele aquele cavado que estava contribuindo para o transporte de nuvens de chuva. Dito isso, essa chuva se espalha um pouco mais para cima, já vou mostrar onde pega. E aqui, essa outra baixa pressão que produzia nuvens de chuva na região do Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul, agora já está bem mais distante, ali na altura da Bolívia. Então já não influencia mais tanta chuva por aqui, tá? No norte, calor e umidade estão favorecendo as nuvens mais pesadas, digamos assim. Portanto, hoje, aqui na tela comigo, temos possibilidade de chuva. No Rio de Janeiro, previsão de 5 milímetros, tá? Não é muita coisa, mas é uma chuva que já cai e já tem registros. 27 graus. Vitória, o dobro, 10 milímetros, com 29 graus. E Belo Horizonte, que vem atravessando também dias de ar seco, a umidade liberando estado de emergência, de alerta. Hoje, apesar de uma tarde bem quente ainda, pode cair uma chuva aí, um pancadão de chuva. 15 milímetros é aquela chuva que onde ela cai, ela requer atenção, porque pode sim provocar estragos, tá? Na região norte e parte de Mato Grosso, também podem ocorrer pancadas de chuva. Olha aqui, ó. Pega desde o noroeste de Mato Grosso, vai pegar Cuiabá. Entra pelo sul do Pará, quase todo o estado do Amazonas, até o oeste de Roraima. Totalmente Rondônia e Acre, pode ter vento e pode ter também raios, tá? As capitais que vinham atravessando um período de seca severa e altas temperaturas começam a ver alguma chuva. É o caso de Brasília, que ontem choveu por aí, hoje previsão de mais 5 milímetros, 33 graus, ainda está muito quente. Goiânia também choveu em vários pontos da região metropolitana, hoje tem previsão também de mais 5 milímetros, foi aquela chuva muito pontual em Goiânia, tá, Cova? Mas onde ela caiu, deu para ver a água escorrer ali na sarjeta da rua, tá? E Cuiabá, também indo nessa mesma condição, com previsão de 39 graus e essa chuvinha tímida. Para fechar bem rapidinho, Brasília na tela, imagens ao vivo, tá bem nublado por aí. Essa névoa, Cova. É uma névoa, né? Isso, é uma névoa. Isso é um ótimo sinal, é de que a umidade está boa lá na região. Ontem choveu um pouco, isso não é fumaça. Isso é uma névoa mesmo, névoa da manhã. É a umidade que está super boa agora ali em Brasília nesse momento. Eu me arriscaria a dizer que o asfalto está até um pouco molhado ali, porque choveu em alguns pontos. Daqui a pouco a gente vai ao vivo lá para Brasília e a gente parece direitinho, vamos saber como é que está a situação. Mas se é uma névoa e não é aquela suspensão, já é uma boa notícia. Não, hoje é névoa, certo? Tudo bem que tem um pouco de poluição no meio, mas a névoa está valendo mais. Tá bem. Tá bom? Até já, Cova. E a polícia prendeu 47 pessoas e resgatou mais de 800 animais no Rio de Janeiro. Foi uma mega operação contra o tráfico de animais silvestres. Letícia Gil está aqui, vai contar para a gente. E, Letícia,
Essa mega operação revela o tamanho e a extensão desse crime que é o tráfico de animais no Brasil, né? Bom dia para você. Pois é, Kovalik, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Hora 1. Essa operação, Kovalik, mobilizou mais de 1.000 agentes, equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, do INEA, do Ministério Público. E um dos alvos da força-tarefa foi um núcleo criminoso focado em primatas, que comercializava, que dopava, que caçava e comercializava ilegalmente macacos retirados de áreas de mata, especialmente na Floresta da Tijuca e também no Horto, mas outros animais também eram alvo do grupo. Segundo os investigadores, os bichos eram retirados de forma cruel do ambiente natural e eram levados para centros urbanos, onde eram vendidos ilegalmente. A venda era principalmente feita em feiras clandestinas, localizadas em Caxias e também na Pavuna. Segundo as investigações, essa movimentação de compra e venda de animais silvestres era grande. Segundo a polícia, o comércio desses animais movimenta os cofres de uma organização criminosa que fatura milhões. Só um dos integrantes da quadrilha vendeu mais de 45 mil animais em um ano. Vamos ver agora outros detalhes na reportagem. Acompanhe. Um catarro, 2 catarros. Achei a fonte. Os melros, pássaros de canto raro que aparecem nessa imagem, vão ser colocados em gaiolas e vendidos em diferentes estados. Só a merra essa semana vai chegar uns 800 para mim. Só merra. Vai vir merra de Minas, da Bahia e de Goiás. A crueldade dos traficantes de animais silvestres não tem limite. Aqui são filhotes de macacos, de tucanos e de papagaios. Olha como é que eles estão, estão bonitão. Bem empenadinho já, na moral. A investigação revela a audácia dos criminosos. Até onça já foi vendida. A mulher não vai querer, não. A mulher do miliciano brabo lá da Zona Oeste, lá, que uma vez o Tatian tinha vendido uma onça pro cara, aí acabou que Tatian falava que era onça pintada, chegou na hora era onça parda. As conversas também mostram o interesse de traficantes por esse tipo de animais. O machinho mandei para São Paulo, a fêmea mansinha mesmo, a maiorzinha. O amigo já mandou levar lá no complexo, aí só ficou esse bebê aí mesmo. Complexo aqui é o Complexo do Alemão. Segundo a polícia, o comércio desses animais movimentou mais de 5 milhões de reais em um ano. Uma mega operação de combate ao tráfico de animais silvestres foi realizada com mais de 1.000 agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, da Polícia Federal, além do Ministério Público e do INEA. 47 pessoas foram presas no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais. 275 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e mais de 800 animais foram resgatados. A ação também apreendeu armas e granadas. Essa investigação ela tinha como objetivo identificar a maior organização criminosa de tráfico de animais do estado do Rio de Janeiro, uma organização criminosa muito bem estruturada, dividida em vários núcleos, várias células, com conexões no Nordeste brasileiro, no Norte, no Centro-Oeste e basicamente em todo o estado de Minas Gerais. No estado do Rio, a caça era feita principalmente na Floresta da Tijuca, no Horto, na zona sul da cidade, além de matas de Petrópolis e Teresópolis, na região serrana. Os animais eram transportados sem qualquer cuidado, em malas e caixas. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha é o traficante Leandro de Jesus, o Sheik, preso no ano passado. O ex-deputado estadual TH Joias, preso há 2 semanas por envolvimento com o tráfico, também foi alvo da ação. Ele é acusado de fazer a ponte entre vendedores e compradores de macacos. Filhotão, mano, bonito, o macaco aprende tudo. Vê com os amigos aí como é que tá o bicho espertão. Vê o do TH Joia. Como é que é? Os investigadores dizem que o grupo tinha o apoio do tráfico de drogas para fornecimento de armas e munição. O tráfico de drogas protege com armamento, né, esses traficantes de animais. Não por outro motivo, as bocas de fumo controladas pelas organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, elas são os mesmos locais em que
os animais silvestres são vendidos na sua grande maioria ou são armazenados. Segundo as investigações, não só a oferta de animais silvestres era grande, mas a demanda. Pessoas que se interessavam em comprar de forma ilegal. Animal silvestre não é pet, animal silvestre deve estar no seu habitat natural, ele tem a sua função ecológica, né, de preservação do meio ambiente e deve estar livre de todo maus tratos, toda tortura, tudo que é negativo e vinculado ao tráfico de animais. Aí, Sheik. Mesmo Pix, só tá assustadinho, aí. É maior do que ontem, não é? A defesa do ex-deputado TH Joias disse que não teve acesso aos autos da investigação e nós não conseguimos contato com a defesa de Leandro de Jesus. Eu volto com você, Kovalik. Obrigado pelas informações. Dá uma tristeza ver essas imagens, né? Felizmente a polícia agiu, tomara que continue agindo. Olha só que tristeza ver o macaquinho. Tomara que ele fique bem, seja solto lá na floresta, porque é muito triste ver o que essas pessoas fazem. Muito triste. Tem que ser punidas. Obrigado, Letícia. Até mais. Olha, tem notícia importante aqui a respeito do Bolsa Família. Pagamentos de setembro começam hoje. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e você vai para essa reportagem aqui do G1 que tem todas as informações a respeito. Olha só, Bolsa Família 2025, pagamentos de setembro começam nesta quarta. Aí tem todo o calendário, como sempre, tem um videozinho ali explicando, facilita muito a vida da gente. E aqui tem, caso você seja uma daquelas pessoas, daquelas famílias que recebem o Bolsa Família, você pode ir lá ver direitinho o final, né, do número ali, a data, tá tudo certinho ali, tudo bonitinho para você não errar, não se perder. Quem pode receber, tem as informações, onde se cadastrar, caso você tenha direito, não tenha se cadastrado, também está aqui, todas as informações a respeito. Sempre aquele serviço espetacular que o G1 faz, aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você vai direto para essa reportagem, tá bem? Vidotto chegando aqui, porque Libertadores, né? É isso, tá começando para os brasileiros, né? A fase de quartas de final, na verdade, já começou, mas para os brasileiros o negócio pega de verdade hoje. E o nosso país tem 3 representantes na competição. O primeiro deles vai jogar essa noite lá na Argentina. O Palmeiras enfrenta o River Plate. Ó, aqui, ó, a partida Palmeiras e River Plate lá no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou durante a noite lá na capital argentina. No retrospecto histórico, o Palmeiras nunca foi eliminado pelo River Plate na fase de mata-mata da competição e mais, hein? Conquistou o título nas 2 vezes em que venceu o adversário argentino. Foi nas semifinais de 99 e de 2020. É sempre bom reencontrar um freguês. Mas o atacante uruguaio Facundo Torres fez questão de elogiar o adversário, que afinal já conquistou 4 vezes a América. Vamos ouvir o atacante. Rival duro, duríssimo. Acho que un gigante de América, eles também sabem jogar este tipo de competição e vai ser um jogo duríssimo. Os 2 times competindo por seu clube, fazer de tudo por conquistar o jogo, por passar de fase. Vamos a dar luta e dar o 100% de nós para classificar. Ele fala um portunhol, mas dá pra gente entender bem o nosso Facundo Torres falando da força do River Plate. E os outros 2 clubes brasileiros que entram em campo amanhã estão aqui, ó, lá na altitude de Quito. O São Paulo vai precisar de um cilindro de oxigênio para encarar a LDU. E já ao nível do mar, no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Estudiantes da Argentina. E se avançar de fase, ó, o líder do Brasileirão vai ter outro hermano pela frente. O Racing ontem venceu o duelo argentino contra o Vélez por 1-0 e aí tem a vantagem de jogar por um empate em casa para avançar à semifinal. Os jogos de volta vão ser todos na semana que vem. Nessas quartas de final tem uma coisa curiosa, viu? Todos esses clubes aqui, ó, já venceram a Libertadores, já conquistaram o campeonato pela primeira vez na história. 8 campeões da América se encontram nessa fase da competição. Tá forte demais a Libertadores esse ano.
valoriza mais ainda quem conquistar o título, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar nossa quadra aqui, vamos para a quadra de tênis, porque ontem, gente, rolou um encontro muito legal de diferentes gerações do esporte lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Olha aqui, que sonho que realizou o nosso João Fonseca. Aos 19 anos, ele estava com a mão tremendo, suando, para encontrar o ídolo dele, Roger Federer, de 44 anos, que tem só 20 grandes slams no currículo. Olha uma informação que faz a gente sentir um pouquinho velho, Kovalik. Em 2006, o ano que o João Fonseca nasceu, o suíço já tinha 9 títulos de Grand Slam. Essa dá até uma dorzinha na lombar de falar aqui ao vivo, viu? Além da do tênis, se aposentou, ele organiza a Laver Cup, que é um torneio amistoso que reúne um time de tenistas europeus contra tenistas de outros continentes do mundo. Um dos convidados para essa competição foi o nosso João Fonseca, vai participar pela primeira vez desse campeonato bem legal que começa a partir de sexta-feira. Tomara, né, Kova, que ele tenha aproveitado ali para pedir umas dicas, afinal, Roger Federer entende um pouquinho, né? Entende um pouco desse negócio de tênis. Você sabe. Depois do intervalo, o PL indicou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara em uma manobra para tentar salvar o mandato do deputado. E ainda, a perda de um dos grandes ícones do cinema, Robert Redford. O ator enfrentou Hollywood e criou um espaço para uma nova geração de cineastas que, assim como ele, entrariam para a história. Agora são 4h27. São Paulo, na sua tela, tá nublado, hein? Tá bem nublado. Aqui é na nossa varanda. É. Já já a gente conta tudo. Fique ligado, fique aqui no Hora 1. Minha senhora e meus senhores, eu apresento a Ilha Misteriosa. Um lugar totalmente desconhecido. Animais pequenos ficam grandes e animais grandes ficam pequenos. Uma aventura totalmente nova. É sensacional! Mas é bom saberem que o centro da ilha é cheio de escarpas, selvas escuras e criaturas horripilantes que povoam os pesadelos. Bom, eu vou com eles. E você? E aí, parceiro? Viagem 2, a Ilha Misteriosa. Hoje... Corre, 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 corre! Na sessão da tarde. Justa, nosso presente é uma energia justa para cada um dos brasileiros. Justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é, Arthur, que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Justa! Na segunda temporada do quadro Negritudes, eu converso com personalidades que transformam a cultura, a arte e a sociedade brasileira. Atores super talentosos, uma mãe que luta por justiça e uma escritora consagrada. É no Show da Vida, depois do Domingão com Hulk. 17 de setembro, quarta do Horti no mês do cliente Mix Mateus. Nunca foi tão barato! Cebola comum, quilo 1,75. Alho, quilo 17,50. Uva Vitória Mil Seleção, 400 gramas, 5,95. Ovos de galinha Tamago grandes brancos, 20 unidades, 9,80. Goma de tapioca Sinhá Maria, 500 gramas, 1,98. Mês do cliente Mix Mateus. Você no coração da economia. O Detal acabou, mas o show tá só começando. Agora a gente se encontra no Pará. Os sons da natureza vão ganhar novas melodias de artistas inesquecíveis. Mariah Carey, Joelma, Gabi Amarantos e grandes artistas paraenses diretamente de Belém, em um palco flutuante do Amazônia Live, hoje e sempre. E eu, Kênia Sade, continuo te levando pro front do show. Hoje, depois do Estrela da Casa, um espetáculo do coração da floresta pelo futuro do planeta.
Banco do Nordeste e Governo Federal apresentam 10ª edição do Seminário de Gestão do IEL, com Ana Beatriz e Caio Carneiro. Referências em liderança e empreendedorismo. Dia 17 de setembro, no Teatro Guararapes, em Recife. Inscreva-se agora. Gumercindo acredita que Mateu teve um caso com Rosana e exige que eles se casem. Mas eu não vou fazer isso. Então você vai ter que começar a cavar sua sepultura. Hoje, Terra Nostra. Agora são 4h31 pelo horário de Brasília, o Arão está de volta e a polícia diz ter identificado 2 suspeitos de envolvimento na execução de Rui Ferraz Fontes, que foi um dos primeiros a combater o PCC aqui em São Paulo. Os 2 ainda estão sendo procurados. Alfredo Pérez está acompanhando os desdobramentos desse caso, vai trazer as informações para a gente. Alfredo, bom dia. Kovalik, um bom dia a você ligado ao vivo conosco aqui no Araúm. A polícia faz buscas, Kovalik, a esses bandidos que executaram o doutor Rui Fontes. Kovalik, a investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Os policiais chegaram até a identidade desses 2 criminosos que participaram da execução porque fizeram a perícia em um dos carros envolvidos que identificou digitais desses bandidos envolvidos no crime. Um deles, Kovalik, tem passagem por roubo e também por tráfico de drogas. Olha, a polícia disse que não tem uma única linha de investigação. A execução do ex-delegado Rui Ferraz Fontes pode ter sido um acerto de contas do crime organizado ou porque criminosos do litoral estavam incomodados com o trabalho dele na Secretaria de Administração da Prefeitura de Praia Grande. Lembrando que o delegado Rui Fontes, o ex-delegado, que foi delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele tinha se aposentado da Polícia Civil e trabalhava como secretário de Administração de Praia Grande, aqui no litoral paulista. Kovalik, para reforçar para o nosso telespectador que está em casa de que caso estamos falando, daquele caso com as imagens brutais, inclusive, que você viu há pouco, dos bandidos que executaram o ex-delegado segunda-feira em Praia Grande e, claro, a investigação transcorrendo e os policiais em busca dos criminosos que participaram dessa ação. Eu volto com você até o estúdio. Obrigado, Alfredo, pelas informações. Qualquer novidade, avisa pra gente. Até mais. E o cinema perdeu um dos seus grandes ícones. De galã adorado por papéis memoráveis, a crítico da própria indústria do cinema. Robert Redford enfrentou Hollywood, criou espaço para uma nova geração de cineastas que, assim como ele, entraram para a história. Aos 89 anos, Redford deixa muito mais que personagens imortais. O sorriso de milhões e o talento rebelde levaram Robert Redford a se tornar um dos maiores galãs de Hollywood. O jovem bronzeado, de cabelos revoltos, nasceu em Santa Mônica, na Califórnia, em 1936. Filho de um leiteiro e uma dona de casa, perdeu a mãe aos 18 anos e teve uma juventude conturbada. Fez universidade graças a uma bolsa esportiva, mas rebelde como era, foi expulso. Decidiu vender desenhos nas ruas de Paris e, num impulso, se inscreveu numa escola de atores em Nova York no final dos anos 1950. O primeiro destaque no cinema foi em Esta Mulher é Proibida, de 1966. Foi a estreia na direção de Sidney Pollack, com quem Redford trabalharia mais vezes ao longo da carreira. No ano seguinte, atuou em Descalços no Parque. A amiga Jane Fonda logo percebeu que Redford ia longe. A gente passava pelos corredores e as secretárias suspiravam. Ao lado de Paul Newman, protagonizou cenas inesquecíveis em Butch Cassidy, de 1969. E Golpe de Mestre, de 1973, em que foi indicado ao Oscar de melhor ator. Sempre recusou o rótulo de símbolo sexual
e logo mergulhou em papéis mais densos e políticos. Deu vida ao jornalista Bob Woodward em Todos os Homens do Presidente, sobre o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon. How much do you need to know? O primeiro Oscar veio em 1981, mas não pela atuação em frente às câmeras. Robert Redford levou o prêmio de melhor diretor por Gente como a Gente, o drama de uma família que perde um filho num acidente. Também nos anos 1980, criou o Instituto Sanders, nas montanhas do estado de Utah, que logo se... De não estar limitada à faixa de Gaza e se diz preocupada com a possibilidade de que se estenda ao restante do território palestino ocupado. O governo israelense reagiu com fúria, classificou o relatório como politicamente motivado e falso. O Ministério das Relações Exteriores falou em distorção da realidade e disse que Israel age apenas em autodefesa. Depois do ataque terrestre israelense, o Papa Leão XIV ligou para o pároco de Gaza para expressar a sua grande preocupação com os acontecimentos. 450 pessoas estão refugiadas naquela igreja. Assim como Francisco, Leão XIV também tem feito inúmeros apelos por um cessar-fogo na Terra Santa. Nos Estados Unidos, Donald Trump processou o jornal The New York Times, 4 repórteres e a editora Penguin Random House por calúnia, difamação e danos à reputação. A ação pede o equivalente a quase 80 bilhões de reais em indenizações. Para efeitos de comparação, no segundo semestre deste ano, o lucro operacional da empresa foi de 560 milhões de reais. O motivo foi uma série de reportagens publicada no período da campanha presidencial que classificou Trump como inapto para o cargo. Além de um livro que sugere que o presidente teria desperdiçado a fortuna do pai e que seu sucesso é uma farsa. Os advogados de Trump alegam que as publicações causaram danos à sua reputação e aos negócios. No início do ano, o presidente já havia processado o Wall Street Journal em 10 bilhões de dólares por difamação. Pelo menos 900 turistas estão isolados nas proximidades das ruínas de Machu Picchu, no Peru. O serviço de trem que leva os passageiros foi suspenso temporariamente por causa de pedras na rota. Elas foram encontradas em meio a protestos de moradores que começaram na semana passada por causa do fim da concessão de uma empresa de ônibus. Não há informações de brasileiros desse grupo de 900 turistas. A expectativa de mais uma super quarta mexeu outra vez com o mercado financeiro aqui no Brasil. Super quarta é como ficou conhecido o dia, sempre uma quarta-feira, que coincide, quando coincide o anúncio da taxa de juros, tanto pelo Banco Central do Brasil quanto pelo Fed, Banco Central dos Estados Unidos. A expectativa é de que os juros caiam nos Estados Unidos, mas permaneçam estáveis aqui no Brasil. Por esse motivo, o dólar caiu pelo 5º dia seguido e atingiu a menor cotação desde junho do ano passado, R$ 5,29, uma queda de 0,43%. Com juros menores nos Estados Unidos, investidores passam a procurar ações e títulos que dão mais retorno, mesmo que representem mais risco, como os do Brasil. Aí eles trazem os dólares para cá, o que derruba a cotação da moeda americana em relação ao real, mas eleva o preço de ativos brasileiros, como ações. Por isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou em alta de 0,36% aos 144 mil pontos. Pela primeira vez, desde que foi criado há 57 anos, o Ibovespa fechou acima desse patamar, 144 mil pontos. A oposição anunciou o deputado Eduardo Bolsonaro como novo líder da minoria na Câmara. Ele assume no lugar da deputada Caroline Detoni. Eduardo está há meses nos Estados Unidos e essa iniciativa é exatamente para tentar evitar que ele perca o mandato por faltas. O PL se baseou numa resolução de 10 anos atrás, que permite que deputados em cargos de liderança não tenham faltas contabilizadas. Por isso, o partido nomeou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Primeiro, ele pediu uma licença, que acabou em julho. Aí, as ausências começaram a ser registradas.
Contando tudo desse ano, foram 13 dias de presença, só uma ausência justificada e 20 não justificadas, de um total de 33 sessões. A Constituição diz que 1/3 ou mais de faltas nas sessões leva à perda do mandato. Fomos remontar toda a história acerca de atas da mesa diretora e no dia quinta-feira, 5 de março de 2015, a então mesa diretora, presidida pelo então presidente Eduardo Cunha, que havia banido a opção de líderes partidários e membros da mesa diretora trabalharem remotamente, houve uma alteração contra, naquele momento, a vontade do então presidente Eduardo Cunha, e a maioria da mesa decidiu voltar a valer esta prerrogativa de ausência e registro no painel eletrônico. É uma situação que se inventa para que a pessoa possa se ausentar e não ser punido pela ausência. Ele não está trabalhando como deputado nos Estados Unidos. Aliás, pelo contrário, eu acho que ele está trabalhando contra a Câmara dos Deputados, contra o Brasil. No fim da noite, em plenário, deputados questionaram o que o presidente da Câmara vai fazer em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. E Hugo Mota respondeu que ainda está estudando o caso. Aguardaremos a presidência ser oficiada sobre a decisão da liderança da minoria, me parece, a minoria ou a oposição, a liderança da minoria. Agora, tenho também que registrar que a escolha de líderes não depende da presidência da casa. São os deputados, as bancadas que fazem essa escolha. É claro que se trata de um caso atípico, nós vamos fazer uma análise, vamos conversar com os partidos de oposição e, no momento certo, responderei à questão de ordem de Vossa Excelência. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais. Já estão surgindo aqui na nossa realidade aumentada e a gente começa com o Globo. Exatamente o assunto que nós tratamos no começo do jornal. Câmara aprova texto que protege parlamentares de ações na Justiça. Daqui a pouco a gente vai trazer as atualizações a respeito disso para você, tá? Então já nem vou entrar muito aqui porque já tem as informações ao vivo de Brasília. 0 Hora destaca, para começar, essa foto aqui. Olha só, um passeio raro no mar de Santa Catarina. Um filhote semi-albino de baleia franca foi avistado no sábado, lá em Santa Catarina. Legal, esses dias a gente mostrou aqui no Hora 1 as baleias lá na Bahia, né? E como esse número aumentou, a quantidade enorme, desde que elas passaram a ser protegidas. E agora a gente está mostrando aqui na capa de 0 Hora as baleias lá em Santa Catarina. E a principal manchete é: Câmara aprova a PEC da blindagem que protege parlamentares de processos e prisões. Agora eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Olha só. Está vendo? Demolição de esqueletão chega ao térreo. Esse prédio lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, eu me lembro dele quando era criança, porque eu ia da escola para casa, quando eu tinha, sei lá, com meu pai, devia ter 8 anos de idade. Já faz um tempinho, né? Isso estava lá. Quantas décadas levou para demolir um prédio horroroso, gigantesco, semi-acabado no centro da cidade. Esse é um exemplo que eu trago para você, porque a gente vive com isso em inúmeras cidades do país. Prédios caindo aos pedaços por décadas e não se toma uma providência, não se faz nada. Às vezes tem briga judicial que não acaba. É uma coisa terrível que acontece com o centro das nossas cidades. Folha de São Paulo, deputados aprovam PEC que prevê blindagem inédita a parlamentares. E também tem uma foto aqui do Robert Redford, né? A carreira fantástica que nos deixou aos 89 anos. O Popular, eu vou destacar para você uma reportagem super interessante, que é essa aqui, olha só, que tem na foto aqui. Opa, não marcou, mas está aqui, ó. Goiás faz primeira transfusão de sangue de tipo raro, presente só em 15 pessoas. Olha só, foi preciso uma mobilização nacional para localizar o doador do fenótipo sanguíneo anti-U aqui em São Paulo. 15 pessoas só têm esse tipo de sangue. Que coisa, hein? O Estado de São Paulo, Câmara aprova PEC que blinda parlamentar de processo judicial e tem uma foto assim muito impactante aqui, né, do enterro do Rui Ferraz Fontes, daqui a pouco outras informações.
A polícia identifica 2 suspeitos de matar ex-delegado. As buscas estão ocorrendo, inclusive, agora de madrugada. Já já a gente atualiza tudo para você. E valor, com desemprego na mínima histórica, mercado de trabalho e desafio ao Banco Central, como a gente adiantou para você, o BC deve anunciar hoje a manutenção da taxa de juros, uma das mais altas do mundo aqui no Brasil, em função dos desafios da nossa economia, de algumas situações que não se consegue resolver, entre elas a persistência da inflação. Há outros problemas. O BC vai, na sua carta, vai explicar, obviamente, mas hoje à noite a gente saberá qual a decisão do BC, que provavelmente, segundo o mercado, é manutenção dos juros nos atuais patamares. Em Pernambuco, um hacker foi preso, suspeito de invadir bancos de dados sigilosos do governo e vender as informações para grupos criminosos. Entre os dados que ele teria vazado estão os do influenciador Felca, que denunciou práticas de exploração infantil na internet. A polícia informou que o homem preso tem 26 anos. O nome dele não foi divulgado. Ele estava em Ipojuca, em Porto de Galinhas, no litoral sul aqui de Pernambuco. Segundo as investigações, o suspeito teve acesso a 239 milhões de dados, entre eles chaves Pix, e acessou informações sobre fraudes bancárias, reconhecimento facial e sobre voos domésticos e internacionais da Polícia Federal. A polícia também disse que o homem vendia esses dados para outros criminosos aplicarem golpes. O criminoso, que não teve o nome divulgado, é apontado como o pilar técnico de uma quadrilha nacional de invasão de sistemas informáticos, estelionato eletrônico e também falsificação de documentos. As investigações são da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e contaram com a colaboração da Polícia Civil de Pernambuco. De acordo com as autoridades, esse hacker repassou dados para outro homem que foi preso no mês passado na cidade de Olinda. Ele é suspeito de invadir sistemas sigilosos do governo. Caio Lucas Rodrigues dos Santos, também investigado por exploração de menores na internet e por ameaçar o youtuber Felca, que denunciou a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. O suspeito nega que tenha feito essas ameaças. A operação também cumpriu mandados em outros 2 estados, no Rio Grande do Norte, onde um homem de 26 anos foi preso, e também em São Paulo. Esse homem preso no Rio Grande do Norte é apontado como o intermediário na venda desses dados sigilosos. Uma operação da Polícia Federal teve como alvos 2 empresas de consultoria suspeitas de fraudes contra a Receita Federal. Segundo a PF, elas são investigadas pela suspeita de um rombo de 88 milhões de reais. De acordo com as investigações, as empresas usavam documentos falsos para conseguir restituição de imposto para quem não teria acesso à devolução de imposto. A operação aconteceu no Rio de Janeiro, no Ceará. Os agentes apreenderam documentos, além de carros de luxo e obras de arte. Impressionante como esse pessoal que aplica golpe gosta de carro de luxo e obra de arte, Investe todo o dinheiro. A gente não está fazendo nenhum pré-julgamento, Tem que investigar para saber se é exatamente isso. Mas é uma sequência. Toda vez que a gente vê um golpe, tá aí bolsa de luxo, olha só bolsa de grife. Que coisa. Aí o carro da Polícia Federal, onde esse pessoal merecidamente acaba, de vez em quando, Tem uns que não acabam, mas enfim. A grande procura por atendimento médico tem deixado unidades de saúde lotadas em Belo Horizonte. Pacientes enfrentam horas de espera. As imagens mostram a recepção da UPA de Lomberes lotada. Simplesmente não tem estrutura, não tem atendimento. Chega aqui, tá desse jeito, ó. A Maria veio acompanhar uma amiga e diz que não é só a recepção que tá cheia. Muita gente, tá cheia demais da conta. Tem gente deitada no chão. Do lado de fora, pacientes também aguardam por atendimento. Os filhos deste homem de 73 anos esperaram cerca de 1 hora até conseguirem uma cadeira de rodas para levar o pai para dentro da unidade. Enquanto isso, ele ficou no carro. A família não quis gravar entrevista, mas contou que o idoso é acamado e se recupera de 2 AVCs. O Ian não encontrou nenhum lugarzinho, então o jeito foi improvisar. Eu tô tendo que sentar no chão, senão eu vou cair aqui, porque eu tô muito fraco. E quando eu chego aqui e me deparo com isso, eu fico muito frustrado mesmo, porque é assim, decadente.
A Prefeitura de Belo Horizonte esclareceu que a unidade registra alta demanda por atendimento, o que pode ocasionar maior tempo de espera. Afirmou ainda que a escala de profissionais estava completa e foi mantida integralmente. Para a Nívia, esse é o segundo dia seguido enfrentando fila. A filha dela está